Então, bom dia pessoal. Hoje a gente vai começar o capítulo 2, que é de funções, tá? Página 26. Vocês sabem, geralmente é uma parte que muita gente tem dificuldade ou não lembra, ou então viu mais ou menos, enfim. Começar pela definição. Vamos lá? Então assim, uma função, ela, digamos assim, ela é composta por três elementos básicos. Dois conjuntos, tá? E uma lei que associa o primeiro conjunto no segundo conjunto. Aí não sei se vocês lembram dos nomes desse conjunto. Então, dados uma função. Então, dados dois conjuntos. A e B. Uma função é uma lei, né? Ou uma regra. Uma função. Ele coloca aqui, né? É uma regra ou uma lei. É uma regra que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Cada elemento de A a um único Isso aqui é fundamental, tá? Então você tem dois conjuntos, né? Geralmente é feito um desenho assim, ó. Você tem um conjunto A, um conjunto B, e você tem que fazer uma associação dos elementos de A com os elementos de B. E essa associação é que é a função. Em geral, esse conjunto A, em geral não, esse conjunto A é chamado de domínio e o B, vocês lembram? Contradomínio da função, tá? O conjunto, deixa eu só fazer. Função a regra se é cada. Então o conjunto A é chamado de domínio. Da função. E o conjunto B de contradomínio, tá? O conjunto B
Junto, né? Contradomínio da função. Esse nome domínio você já tinha ouvido falar, né? E aí, o que ocorre, né? Se nós iremos estudar limites e limite de função, derivada de função, aí em cálculo 2 vocês vão ver integral também de funções. O que a gente vai aprender, entre aspas, são cada tipo de função, quais são os domínios das funções mais clássicas, tá? Ok? Então, vou colocar uma anotação aqui, outra anotação que vocês vão ver muito, que é assim, ó. F de A em B. F de A em B. Tá? Significa o quê? Significa que o domínio da função é o A e o B é o contradomínio. Ok? E essa F aqui é a lei que associa cada elemento de A no elemento de B, tá? Então você vai falar assim, F de A em B. E também é muito comum essa outra notação aqui. Assim, ó. Isso aqui, e aí embaixo coloca assim. Que está dizendo o quê? Que F de A em B, né? E aqui está dizendo cada elemento de A, X, associa um elemento de B, F de X. Ok? Você lê dessa forma. Aí a F de X aí depende muito do que vai aparecer, tá? Mas aqui significa o quê? O que essa que tá... Aqui é F de A em B, né? Significa que o domínio é A e o contradomínio é B. E aqui é a associação. Ele pega um elemento X no A e associa um elemento F de X que está em B. Por exemplo, né? Se fosse fazer aquele desenho... Pega um x, aí a função vai associar pela lei f, né, que aí a f a gente vai ver quem é, o f de x, que é um elemento que está em B, tá? Para cada elemento de A, associar um único elemento de B, certo? Vamos por alguns exemplos. Esses exemplos que eu vou colocar aqui, basicamente todo mundo faz. Por exemplo, vamos supor que você esteja numa situação assim, ó. Aí você... Essa lei que está aqui, esse desenho aqui, é uma função? Você pega cada elemento de A e associa a um único elemento de B. Você deve se ater a essa frase, né? Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Isso ocorre aqui? Ocorre? Então, é uma função, tá?
fazer mais outro. Esse aqui é uma função, essa associação aqui, ou essa regra? É? Não. Mas não vai trabalhar um Isso. Aí o que você tem que associar é a frase. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Só com essa frase você tem que entender essa frase para poder saber se isso aqui é função ou não. Hã? Por que não é? Para ver, se fosse tipo um elemento de A para 2. Mas para 2 elementos de A, um elemento de A para 2. Então, Mas para um cara. se pode aí, se ler estrelinha aí. Aqui não é. Porque é aquela coisa, cada elemento de A, esse aqui é um elemento, tem que estar associado a um único elemento de B. Esse aqui está associado a 2 elementos de B. Então não é função, tá? Então não é função. Agora, se fosse o contrário, aí seria, tá? Por exemplo, o contrário que eu estou dizendo assim. Esse aqui é função? Cada elemento de A está associado a um único elemento de B? Tá. Por que não? Não, mas ele não precisa, o B está todo as funções de A e B. É só você olhar cada elemento, ó. O primeiro está associado a um único. Não tem problema 2 elementos estarem associados a um mesmo elemento. Ele é que não pode ser associado a 2, mas 2 separados podem se associar a 1. E também não tem problema sobrar um elemento que você não tem associação. Que é, o A não pode sobrar, não. Ok? Muito bem. Então esse aqui também é. Tá bom esses exemplos aqui. Agora a gente para os exemplos de verdade, né? Deixa eu ver o domínio, uma função. Tem a definição de gráfico também. Hã? Gráfico sim, gente. Por que vocês têm medo de gráfico? Aliás, por que as pessoas têm medo de gráfico? Vocês já viram um gráfico assustando alguém no meio da rua? Então, seja f de A em B, uma função. Então, o gráfico é o conjunto, né? O gráfico é o conjunto
definido por nesse livro aqui a anotação de gráfico é assim, é GF. Mas tem livros que colocam assim, GR, assim também, tá? Depende muito do livro. Mas então é o conjunto de pontos xf de x, onde x está no domínio da função, tá? Aí o conjunto desses pontos, quando você pega todos eles, aí que vai dar o desenho, né? Aquele desenho que a gente comumente chama de gráfico, né? Da função. Ok. Depois eu falo da imagem, dessas coisas. Vou seguir a ordem que está aqui. Esse A você fez? Hã? Esse A deve ser os reais? Não, o A é o domínio da função. É porque não é necessariamente o domínio é os reais. Tá? E aí, essa parte de descobrir o domínio, ou determinar qual é o domínio, é uma parte importante, vocês devem saber. Porque o domínio vai dizer o que você pode e o que não pode fazer com aquela função. Quer dizer, quais são os pontos que eu posso calcular a imagem daquele ponto, né? Exemplos. Eu vou pegar os exercícios propostos aqui. Por exemplo, determine o domínio dessas aqui, ó. Imagine que você tem uma lei que é assim. E aí você tem que pensar o que você não pode fazer. Ou então o que não pode acontecer. O denominador não pode zerar, né? Exatamente. Tá vendo, ó? Nesse caso aqui, o denominador não pode zerar. Então eu não posso calcular, eu não posso substituir o x por 1. Aí o domínio são aqueles pontos que eu posso calcular a imagem, tá? Então, como o x aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero, né? Ou seja, o domínio da função. Geralmente a notação do domínio é df. Eu não sei se ele colocou aqui. O domínio, a notação é assim, ó, df. Então, são os x reais, tais que x é diferente de 1. Ou seja, o domínio é aquele conjunto de todos os pontos que eu posso calcular o f dele. Tá? Posso calcular de todos menos do 1. Ok? Por exemplo, se eu quisesse esse gráfico aqui, se eu quisesse ver o gráfico da função, percebam que no 1, ó, ela tá vendo? O gráfico dela, a gente quando tiver derivada, a gente vai poder dá para deduzir esse gráfico sem derivada, mas quando a gente tiver derivada, a gente vai entender melhor esse gráfico aqui, tá? Mas observem aqui, ó, o gráfico em vermelho, ele nunca vai tocar o azul, que é o azul é x igual a 1. Aí a gente vai ver lá em gráfico que essa reta azul ela vai ser uma assíntota vertical do gráfico, que é uma reta que o gráfico ele tende a tocar, mas ele nunca toca. Oi? Ele anda assintoticamente. Ok? Ok? Vamos lá. Então, primeiro é o domínio é isso aqui. Deixa eu ver outro aqui.
Vamos supor que seja agora essa função aqui, g de x igual a raiz de x mais 2. Oi? Aqui é raiz quadrada. Aqui. Então, quando eu estou calculando raiz quadrada de alguma coisa, o que não pode ocorrer? Né? A parte que eu estou calculando a raiz não pode ser negativa. Tá? Pode. Bom dia, pessoal. Vocês são de que curso? Então, se vocês não conhecem, sou o professor André, sou vice-diretor do centro. Vocês fazem parte do Centro de Ciência e Tecnologia. Então, os cursos de civil, materiais, matemática computacional e computação fazem parte desse centro. O professor Perazzo, ele é professor de computação. E nós, vocês, do CCT, é o que tem mais alunos na universidade. São 1.100 alunos, 1.100 e poucos alunos. E quem decide a eleição do reitor são os alunos do CCT. Porque onde tem mais gente na universidade assim, são vocês. Só que a gente está com uma pouca adesão na votação. Ontem a gente fez a conta, de 1.100 alunos só estava faltando votar 965. Então, assim, vocês podem decidir a eleição. Porque o pessoal vocês vão decidir. Então vão lá. Se for agora, que tem muita gente, vai no intervalo do almoço que não tem ninguém, não fecha não. A aluno fica lá no lugar, direto. Eu vem rapidinho, só não volto lá. Tá bom? Sala no bloco A, quem começa a iniciar lá, até a letra I, sala A03. Os demais, do I para frente, na última sala, que é a A09. Certo? Tranquilo, lá não tem fila. Certo? Obrigado, bota isso. Mas assim, reforçando, não deixem passar lá. Certo? Estão apostando que vocês vão entrar. Todo mundo aliado nas apostas. Obrigado. Até mais. Até mais. Ó, o que não pode ocorrer com raiz x mais 2? O que está dentro da raiz, ele não pode ser negativo. Tá? Então, você já coloca a condição. O que é o domínio? Você vai ter que determinar um conjunto em que a função ela faz sentido. Que existe em que eu posso calcular. Então, aqui, ó. O domínio, eu vou colocar logo, é direto o resultado, tá? Ok, são x reais. Tá, isso que x mais 2 é maior ou igual que 0. Ou, se você quiser colocar, são x reais. Tá, isso que x é maior ou igual do que menos 2. Tá? Então, o domínio é onde existe os valores dessa função, onde eu posso calcular o f delas. Eu posso calcular o f de menos 2, o f de menos 1. Ok, ó. Por exemplo, quanto é que é o f de menos 2? O f não, perdão, o g de menos 2. É raiz quadrada de menos 2. Onde tem x, você substitui. Bom dia. Tá vendo, ó? O x aqui, ó, onde tem x, você substitui. Aí aqui vai dar 0, né? Ok? Por exemplo, o g de menos 1 é raiz quadrada. Onde tem x, eu coloco menos 1. Então vai ficar menos 1 mais 2. Raiz de 1 que é 1. Mas eu não posso calcular o de menos 3. Daria menos 1. Isso aqui não é número real, tá? Certo? Então não posso. Ok? Mas como vocês sabem, nem tudo são flores, né? Hã? Como é que é? Por exemplo, qual é o domínio dessa função
Eu vou fazer um aqui e depois a gente prossegue. Todos que eu estou fazendo aqui são os exercícios propostos já. Por exemplo, qual é o domínio dessa função aqui? Raiz quadrada de x menos 1 dividido por x mais 1. Oi? Vai dar x? Como assim x? Aqui você não pode cancelar porque é subtração. E aí? O que não pode ocorrer aqui? Aqui você tem dois problemas, ó. Vocês dois aí. Você tem x mais 1 é diferente de 0, ou seja, tem que ser diferente de menos 1. E você também que o que está dentro da raiz não pode ser negativo. E aí como é que eu estudo isso aqui? Como é que resolve essa equação? Oi? Não entendi. Como é que é? Hã? Passa pro outro lado? Não, isso é uma aula eu disse que não podia fazer. Não, não pode. É. Você lembra? Tem que estudar o sinal das duas separadas e fazer aquela tabelinha. Não tem escapatório não, viu, pessoal? Tem que fazer. Então você vai olhar aqui onde é que é maior ou igual que 0, né? E onde é que é menor ou igual que 0. Isso aqui é uma boa questão para a prova, porque não dá para usar um programa. Ele pode até dizer a resposta, mas a tabelinha... Ó, vamos lá. Ó. Primeiro, o domínio da função, você tem que dizer quais são os pontos em que tem sentido eu substituir o x aqui dentro e não vai dar problema. O que não pode, por exemplo? O que tem dentro da raiz ser negativo, não pode ocorrer. Também não pode o denominador zerar. Aí você vai ter que analisar esses dois casos. O denominador zerar não é difícil, porque é só você ver qual é o ponto. Nesse caso, né? Você olhar qual é o ponto que não zera, ou que zera, né? E tirar. Por exemplo, o x mais 1 não pode ser 0, ou seja, o x não pode ser menos 1. Porque se for menos 1, zera aqui. Tchau. Então você já exclui menos 1. Segunda análise, que é a mais chata, deixa desligado mesmo, né? Já esfriou o resto da aula. Você vê que ele ainda tá... Ah, é porque agora ele chegou na temperatura tal e ele fica modo avião, né? Ó, aí você agora tem que observar o quê? Tem que a segunda condição que tem que acontecer é que a expressão que está dentro da raiz, ela não pode ser negativa. Então você vai colocar onde é que essa expressão é maior ou igual que 0? Aí você tem que estudar o sinal dessa expressão. E aí tem que fazer... Eu vou apagar aqui, porque eu vou... Aí você tem que analisar onde é que ela é maior que 0 e onde é que ela... Só que você tem que fazer para as duas expressões, né? Tá? Por exemplo, x maior ou igual que 1, x menor ou igual que 1, ou seja, como eu falei na outra aula, para analisar a fração, você tem que analisar as duas separadas e depois você faz aquela tabelinha. Aí, por exemplo, x, a expressão ela é positiva se o x é maior ou igual que 1, ou seja, aqui está 1, ela vai ser positiva aqui, ó, que é maior ou igual que 1, e vai ser negativa aqui.
Essa outra, a mesma, né, ela vai ser negativa. É o contrário, né? Mesma coisa, tá? Eu vou colocar, na verdade, só uma aqui. Ela é positiva aqui e negativa aqui, tá? Tá vendo? Ela é positiva quando x é maior que 1 e negativa quando x é menor que 1. Aí você interpreta isso nesse desenho aqui. Agora, o outro, qual é a outra expressão? É x mais 1. Oi? É, puxar outra folha. X mais 1. X mais 1, onde ela é. Só que essa x mais 1 eu não coloco maior ou igual que 0, porque ela não pode zerar. Ela, tá vendo que é o denominador? Então você coloca só o maior que 0. Ela vai ser maior que 0 quando x é maior que menos 1. E vai ser menor que 0 quando x é menor que menos 1. Né? Que é esse desenho aqui. Aí aqui eu tenho que excluir o menos 1. Então ela vai ser positiva quando x for maior que menos 1 aqui. E negativa quando x for menor que menos 1 aqui. Aí agora você vai escrever as duas. Os pontos em que elas mudam são 1 e menos 1, né? E aí a última é a fração. X menos 1 dividido por x mais 1. E aí agora você tem que colocar os sinais. Essa primeira, ela é positiva aqui, ó. E negativa aqui. Essa segunda é positiva aqui e aqui, e negativa aqui, tá? A segunda é negativa, é positiva depois do menos 1. E aí você faz o jogo de sinal. Lembrando que o menos 1, ele é aberto, tá? Só para enfatizar aqui, ó. Positivo aqui. Então, a expressão ela é maior ou igual que 0. O x é menor que menos 1, que é para cá, ou x maior ou igual que 1. Não, aqui você tem que tirar o menos 1 porque ele não está no domínio. Tá? Isso, 0 denominador. Então aqui você tem que tirar. Então o domínio, você pode escrever assim, ó, x pertence aos reais, tá escrito x é menor que menos 1, ou x maior ou igual que 1. Ou então você pode escrever como intervalo. O intervalo o quê? É o menos infinito menos 1 aberto, unido com 1 mais infinito fechado no 1 aqui. Tá? Por exemplo, tá dizendo aqui como o domínio é esse ponto, eu posso calcular o f de menos 2, né? Por exemplo, o f de menos 2, lembrando que a função, né, é a raiz quadrada a função é a raiz quadrada de x menos 1, x, né? É mais 1, sim.
E aí, por exemplo, ó, o f de menos 2 é a raiz quadrada de menos 2 menos 1 menos 2 mais 1. Aí em cima vai dar menos 3, embaixo vai dar menos 1. Aí dentro vai dar 3, né? Porque menos 3 por menos 1, os menos vão se cancelar, tá? Ok? Então o domínio daí. Então vocês já percebendo. O problema é calcular o domínio, mas você tinha que saber resolver aquela equação lá, tá? É uma coisa que vai acumulando. Ok. E aí, tem vários tipos de funções. A gente vai dar uma olhada uma por uma. Por exemplo, função constante, função afim, polinomial, trigonométrica, exponencial, logarítmica. E aí, né? Hã? A VF é difícil? É o conteúdo do semestre, em geral. Primeiro, função constante. Professor, se fizer essa primeira prova, dá para salvar as outras duas? Não entendi. Se fizer essa primeira prova, dá para salvar as outras duas? Não, você fica de AVF, porque você vai no máximo 20 pontos, né? A meta é feita. A priori sim. A priori sim, mas é aquela coisa, no final, tudo pode acontecer, né? Vai passar hoje, ela Oi? você vai dar hoje? Ah, eu tô pensando ser dia 5 de abril. Acho que eu quero dar quantos conteúdos além de função. Não, é só função. Só função entre aspas, né? Porque é muita coisa. Eu quero nessa. Mas eu vou me restringir ao capítulo 2 aqui. Por exemplo, não vai entrar ainda a função exponencial e logarítmica, porque tá? É só o que está aqui restrito no livro, porque é muita coisa. Já começa com limite. Né? Então, uma função é dita constante, né? Na prova de química. Professor, bota outra data aí. Que outra data? Porque vai bater meio e ele vai ter problema. Mas é no mesmo dia, é? É antes, né? Se eu tiver enganado, né? Ó, uma função... Imagina uma função que ela é f de x igual a um k constante, ela é chamada de função constante. E aí, aqui fica bom para usar aquele programinha, ó. Imagine o seguinte. F de x igual a 2. Primeira coisa, qual é o domínio dessa função? X tem que ser 2. X tem que ser 2. Isso, é porque assim, ele está dizendo assim, para qualquer x que eu pegue, a imagem dele é sempre 2. Não. Ele está dizendo assim, ó, por exemplo, ó, antes da gente, eu vou colocar aqui do lado, quanto é que é o f de 1? Hã? O f de 1 alguém falou aí. Ninguém.
2. Essa é a função mais simples, né? É a mais simples, né? O f de 1 é 2. Porque ele está dizendo aqui, ó. O f de x, para qualquer x que eu pegue aqui, vai ser sempre 2. Quanto é que é o f de menos 1? 2. Então, x é igual a F de 100, 2. x igual a 2 é F de 2 também é 2. Mas eu estou dizendo assim, quais são as possibilidades que eu posso colocar no lugar do x? Todas. Então, se é todas, qual é o domínio? reais. Reais. Não. As reais, exatamente. Quando eu digo que o domínio é os reais, quer dizer o quê? Eu posso calcular a imagem de qualquer ponto aqui. Tá? Então, vamos fazer um pouco do gráfico dela aqui, ó. Mas eu vou usar o programa daqui a pouco. Vocês sabem fazer isso aqui, né? Ó, por exemplo, o f de 1 porque é o seguinte, o gráfico, é importante vocês observarem aqui, o gráfico é o conjunto dos pontos x, f de x. O x, ele vai estar nessa reta aqui da abscissa, né? E o f de x na ordenada. Então, por exemplo, como eu calculei que o f de 1 é 2, quando o x for 1, o y é 2. Aí você marca aqui um ponto, tá? Por exemplo, menos 1 é 2. Aí quando o x for menos 1, é 2 de novo. Aqui é o 2. Por exemplo, o f de 2. O que seria igual a 2 se eu estudo isso? No caso da função, o resultado sobre O resultado. Quando o x for 2, o y é 2 também. Aí o que isso significa? Quando eu pegar todos os pontos, vai formar uma reta aqui, ó. Paralela ao x. Eu acho que vai passar. linear de trás. Tá? Por exemplo, ó. Se você colocar aqui, f de x igual a 3, tá vendo? Essa reta que é paralela é o eixo x. Se você colocar o f de x igual a uma constante aqui, a, e fazer essa constante andar, ó, vai ser essa reta, vai ser sempre uma reta paralela ao x, só que ela vai, tá? Fazer isso. Quando você aumenta o A, ela sobe. Quando você diminui o A, ela vai descer. Certo? Então, o gráfico de uma reta de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. Tá? Entenderam, né? Pronto, agora a constante é isso. Você vai ser sempre, o que vai mudar vai ser a constante. E o domínio da função constante é sempre os reais, tá? Função linear ou então, dado A diferente de zero, a função linear é definida por uma função linear f de x igual a ax a vezes x, tá?
exemplos, f de x igual a 2x. Aí a primeira coisa que você estiver trabalhando com função, mesma coisa. A primeira pergunta que você deve fazer é qual é o domínio dessa função. Por exemplo, essa daqui, qual é o domínio dela? Você tem ela associa um número ao dobro dele, né? Aí você tem que pensar, quais os números que eu posso calcular o dobro desse número? Quais são os números? Oi? Quais são? Pense em quais são os números que eu posso calcular o dobro. Hã? Você tem que pensar, todos os números eu posso calcular o dobro desse número, né? Até os reais. Tá? Então você tem que pensar o seguinte, o que eu posso fazer aqui? Tudo. Posso substituir qualquer real e calcular. Tá? Aí o gráfico eu vou ficar explicando no programinha que é melhor, tá? Mas passa aí, professor. Hã? Na próxima. Meio gráfico. Mas vamos lá. Por exemplo, ó, f de x, né, é 2x. Na mão não tem muito o que inventar. Por exemplo, o f de 0, quanto é que é? Tá? O f de 1 é 2 vezes 1, 2. O f de menos 1 é onde tem o x, você substitui o valor, tá? Menos 2. Para fazer o gráfico de uma função linear, basta você calcular 3 pontos. Imagem de 3 pontos. Por exemplo, o f de 0 é 0, então é o ponto 0, 0, ó. Tá? O f de 0, que é o x, é 0. Então, ponto 0, 0 é a origem. O f de 1 é 2. 1 vai ser o 2. Aí você... O ponto é esse aqui. O f de menos 1 é menos 2. Aí você vai lá e liga o ponto. Tá? Esse é o gráfico. E aí vamos fazer lá no negocinho. Ó. A constante é isso aqui, né? A linear é uma reta que passa pela origem, ó. E aí, por exemplo, o tamanho do A, ele vai dar a inclinação dessa reta. Por exemplo, se o A for 2, é essa daqui, que a gente acabou de fazer. Agora, no lugar do 2, eu vou trocar por... É isso mesmo, 1 sobre 2. Ó, essa outra reta aqui, ó, tá vendo? O A diminuiu, ela ficou ela ficou mais próximo do X. O ângulo de inclinação dela é menor, tá? A gente vai ver que esse ângulo aqui, na verdade, a gente vai ver que esse A é o coeficiente angular da reta, né? Quando for ver como é a equação da reta. Essa constante aqui que acompanha o X. Ok? Então, ó, se o A cresce, ela fica com uma angulação maior. Tá? Ok? O gráfico dela sempre é uma reta que passa pela origem. Certo? Da função. Aí, a posição dela vai depender do valor de A. Tá?
Se o A for negativo, se for positivo. Ok? Muito bem. Professor, em qual operação que 0,5 é considerado 2? Na multiplicação é 0,5 se você 2 amarelinho no meio, a relação. é um meio, né? Então. Mas não entendi E isso. não chega a ficar equivalente a mesmo. A 2? 2. Na minha cabeça, então, quando a multiplicação é na divisão, quando você faz a relação com números normais, gera o duplo, 2 vezes o número normal. Antes que me chame também. Não conheço. Deixa quieto. Na minha cabeça, 0,5. 0,5. A multiplicação, a divisão dele dá para o dobro de 1. Mas ele não dá o dobro de 1. Esse é o ponto. Eu vou colocar nem função modular, mas é porque a gente vai ver alguns exemplos de... Vamos lá? Porque função modular você pode simplesmente entender como módulo de alguma expressão, mas nesse caso vai ser só módulo de função afim. Não é nem função afim, de função linear. Por exemplo, ó, a função f de x igual a módulo de x. Como é que eu desenho primeiro? Primeira coisa, qual é o domínio da função? 2. É o conjunto dos números reais. Por quê? Porque eu posso calcular o módulo de qualquer número. Tá? E o gráfico da função, como é que eu faço? Hã? O resultado é, mas e aí? E aí, bota aí. Arrochar aí. O x é quando você continua, aí você vai ficar com y positivo. Vocês lembram dessa definição aqui, ó? Não, mas ele não vai ficar com y sempre positivo. Ele vai fazer essa referência. É, mas é exatamente isso que eu vou chegar. Mas por quê? Porque tanto ele pode ser o x positivo quanto o x negativo. Mas, por exemplo, vamos supor que no lugar dessa função fosse essa daqui, ó. Aí você quer complicar, aí já não é já mais. Então, quando você tem que encontrar um argumento que ele é mais geral. Tu tá, na verdade, você está usando o que você já sabe que é, e aí tá falando isso, não é a justificativa, exatamente. Hã? É justificativa, a própria se você pedir para justificar, eu vai ser. Aí eu vou usar. Você nunca... O que você tem que fazer? Ó? Você tem que analisar aqui quando o x é positivo, quando ele é negativo. E aí é o seguinte, quando o x for positivo, a f de x é igual a x, né? Porque f de x é o módulo de x. E aí f de x igual a x, qual é o gráfico dessa função? É essa reta aqui, ó. Y igual a x. Tá? E aí sim, no outro caso, quando o x for negativo, a f de x é menos x, porque tá vendo? Quando x for negativo, o módulo dele, oxe, aí aqui, o módulo dele é menos x, tá? Como a f é o módulo de x. Aí a reta menos x é essa outra aqui. Y igual a menos x, tá? Ok? Por isso que fica... Ou isso você pode ver assim, ou também você pode ver o seguinte. Se eu fosse desenhar...
se você fosse desenhar y igual a x, como é que seria o gráfico dela? Seria uma reta assim, ó. Tá? Aí como é que você desenha o módulo de y? Perdão, módulo de x. Basta você pegar tudo que está abaixo do eixo x e espelhar para cima do eixo x. Por exemplo, ó. Tá? Quando você coloca o módulo, observe que a parte de baixo... Eu já fiz isso aqui. A parte de baixo ela vai subir, ó. Tá vendo? Você tira o módulo, a função sem o módulo é essa daqui. Então, toda vez o gráfico dá módulo, é sempre a parte que está do eixo x, ele sobe. Tá? Por exemplo, x ao quadrado menos 1. Essa parábola aqui. Qual é o gráfico do módulo disso aqui? Tá vendo? Esse laço aqui que está abaixo do x, ele sobe. Ó. Tá? Então, para você encontrar o gráfico do módulo, basta você fazer o gráfico da função normal e depois o que tiver abaixo do x você espelha, tá? Por exemplo, ln de x, é isso aqui. Toda essa parte da função, ó, ela está abaixo do eixo x. Quando você bota o módulo, ela sobe. Espera aí. Tá? Ó, tudo que estava embaixo, ó, quando bota o módulo, ele sobe. Ok? Então, o gráfico de módulo de função nada mais é do que eu pego o gráfico normal e depois o que está embaixo você joga para cima. Função. Uma outra, a prima da função linear é a função afim, né? Função afim. Dado A diferente de 0 e o B real, né? A função afim é definida por só voltando uma coisa, a função linear tem esse nome também, porque ela é uma transformação linear. Quando vocês tiverem no álgebra linear, é um exemplo de transformação linear, aquela ali. Dado a função afim é definida por f de x igual a ax mais b. Tá? E aí, quando b for 0, você volta para linear, né? Se não tiver 0. E qual é o domínio dessa função? Por exemplo, você tem menos x mais 2. Qual é o domínio dela? Eu pego um número, associo com menos ele mais 2. Não tem nenhum problema essa expressão aqui. Então, o domínio da função afim sempre é os reais, tá? E o gráfico também vai ser uma reta, só que uma reta que não necessariamente ela passa pela origem. Por exemplo, ó.
Eu vou colocar aqui menos x mais 2. Então, dessa reta aqui, ó. Tá? Se fosse mais x mais 2, ela inclina para o outro lado, ó. Fica melhor assim, ó. Ela bota menos, ó. Ela passa pelo mesmo ponto lá em cima. Observem esse ponto aqui, ó. Eu não sei se dá para arriscar, mas observe o ponto aqui. No F no 0. Quando você calcula o F de 0, dá 2. Esse aqui é um ponto interessante. Tá vendo? Quando eu troco aqui, ela só vai mudar a inclinação. Vai continuar passando pelo mesmo ponto. Tá? E um detalhe também. Esse B, imagina que eu coloco aqui B, né? Ele vai subir e descer a função. Vai como se fosse um elevador. Ó. Ó, tá vendo? Ó? O papel do B é subir e descer a função aqui. E o papel do A é a inclinação, né? O A ele vai dar inclinação e o B ele vai dar deslocar, né? Vai transladar ela em torno do eixo Y, né? O B ele vai fazer assim e o A ele vai dar inclinação. Ó. Quando eu paro o B, ela só vai mudar a inclinação e vai manter um ponto fixo onde ela passa no Y, fixado ali, tá? Quando eu paro o A e mexo o B, ela só vai subir e descer. Porque o A vai dar inclinação e o B ele só vai deslocar, tá? E aí, por exemplo, agora eu mexo o A, ela vai ficar... Onde ela toca no Y, ela fica e só vai mexer a inclinação. Tá? Então, A é a inclinação e o B ele é esse deslocamento. E o A também vai ser visto como coeficiente angular da reta. A gente vai ver isso aqui depois. Que o coeficiente angular é importante porque quando a gente estiver vendo derivada, a derivada vai ser o coeficiente angular de uma certa reta. Que vai ser a reta tangente ao gráfico de uma função. Tá? Não dá para entender quem é o A e quem é o B, né? O A é a inclinação e o... Ok, função afim. Já? Não, peraí. Vai passando para dar uma respirada, novos gases, fazer novos ares. Você vai falar com o trigonométrico agora. Não, eu vou fazer só um último exemplo aqui. Não. Essa trigonométrica vai deixar para o próximo aula? É. Tem o polinômio, trigonométrica. Isso vai cobrar trigonométrica assim. Vou cobrar trigonométrica. Ó, pessoal, sem trigonometria vocês não resolvem a maioria das integrais. Ah, eu vou fazer só um exemplo aqui, aí eu... Esboce o gráfico, dê o domínio... Oi? Oi? É. Não, mas dá tempo, dá tempo não, dá... É, tem espaço. Eu vou colocar aqui, mas a resposta eu coloco no outro mesmo.
Por exemplo, qual é o domínio dessa função aqui? É? Não, pode ser um. Pode ser um sim, porque vai dar 0. 1 ao quadrado é quanto? Ah, a raiz pode ser. Né? A questão aqui, digamos assim, o que não pode ocorrer, né? Ou o que deve ocorrer é isso aqui, né? Como é que eu resolvo essa inequação aqui? Não é isso não. Poderia ser, mas a gente já fez um método mais rápido. Vai jogar o. Joga pra lá, né? E aí? Coloca a raiz dos dois. Quanto é que é a raiz de x quadrado? Módulo de x. Ah. E aí, o módulo a gente já viu, né? Essa desigualdade aqui você já tem que saber que... Ou então você resolve. Mas você já tem que saber que isso aqui, o x, ele tem que ser menor ou igual que menos 1, ou... Né? A gente vai poder usar Hã? Vai poder usar o quê? Sim. Tem que... pode, não sei se vai ajudar muito. Talvez não ajude, provavelmente não vai ajudar em nada. Oi? Ó. O que deve ocorrer? A expressão que está dentro da raiz ela tem que ser maior ou igual que 0. Aí você coloca aqui, né? Daqui pra cá, joga a raiz. Daqui pra cá, eu acho que vocês entenderam daqui pra cá. Né? Oi? Ah, ó, daqui pra cá você entendeu? Né? Porque o módulo é módulo de raiz quadrada de x quadrado é módulo de x. Aí fica isso aqui, né? Agora daqui pra cá, você tem duas alternativas. Ou você resolve, fazer aquela tabelinha, ou você tem que lembrar do resultado que eu já fiz. O resultado você lembra, ó, módulo x maior ou igual que r, se somente se x é menor ou igual que r, ou x é maior ou igual que r. Que foi o que eu usei como se o r fosse 1. Então você tem duas alternativas. Ou você resolve essa daqui do 0, vai chegar aqui, que foi aquela mesma resolução que eu já fiz, ou então você lembra que tem que fazer isso, tá? Muito bem. Então o domínio... O domínio é x menor ou igual do que menos 1 ou x maior ou igual que 1. Jogo de sinal? Como? Não, é porque teria que fazer, mas é porque aquele resultado que a gente já usou o resultado direto. Que foi aquela última passagem. Tá? E o gráfico disso aqui? Mas é porque não é reta não aqui. Uhum. É porque eu quero enfatizar uma coisa aqui, ó. Vamos seguir, vamos aqui elevar os dois lados ao quadrado, né? Vai ficar y ao quadrado. Aí vai cancelar a raiz, né? Com o quadrado fica assim. Aí fica assim agora. Na verdade aqui,
Não era essa função que eu queria pegar, não. É 1 menos x quadrado, não é x quadrado menos 1. Então eu vou fazer tudo de novo. Hã? Vou fazer tudo de novo. Aqui é 1 menos x quadrado. Desculpem aí. É, não. 1 menos x quadrado. Aí aqui vai ficar... Eu vou só trocar aqui, vai ficar menor igual, né? Pronto. Aí aqui, sim, aí aqui é entre 1 e menos 1, né? Porque é aquele mesmo tema, né? E aqui não tem isso aqui. Aquela também funcionava, mas a que eu quero não é essa daqui. Eu quero falar de uma 109. Aqui x entre 0 e 1. Pronto, aqui é que vai, aqui é o que eu quero chegar. Então é 1 menos x quadrado. Eu quero ver se vocês reconhecem uma coisa aqui. Eu sou um cara que parei. Pronto. Depois que chega aqui, eu vou Passar x ao quadrado. Isso. Fica assim, né? Vocês reconhecem essa curva aqui? O que é isso aqui? O que é? Seria a somata de 2 quadrados. Seria 2 vezes 2, né? Vocês conhecem o que é x quadrado mais y quadrado igual a 1? Seria... Não sei. Eu achava que era aquele y mais x vezes isso. Então não sei. Quando eu coloco aqui, ó, quando eu coloco aqui x quadrado mais y quadrado mais 1, não, igual a 1, ó, circunferência, centro na origem e raio 1. Oi? Eu vou comentar mais dela na outra aula. E aí, por exemplo, quando eu coloco só a raiz positiva, eu vou comentar mais, tá? Mas quando eu coloco um x quadrado, fica assim, só o hemisfério norte. E quando eu coloco essa mesma expressão, só que com menos, fica o hemisfério sul. Tá? Então o gráfico daquela primeira é esse arco que contorna aqui o hemisfério o norte da circunferência. E o outro é o sul, tá? Mas a gente vai comentar mais na outra aula. É isso por hoje.